sejam todos bem-vindos ao nosso painel Perspectivas nos Mercados Pós-Pandemia. Estamos chegando na nossa reta final do evento. Eu quero agradecer muito a participação de todos, agradecer a presença nesse painel. Um grande desafio para nós da CATS, estamos fazendo a Expo Super Online 2020. Realmente um grande desafio, né, nesse novo momento, uma quebra de paradigma, na verdade, para todos nós. Então, agradeço a participação de todos vocês durante os 3 dias do evento e principalmente aqui nesse nosso painel. Quero cumprimentar, primeiramente, o seu Zefiro Giassi, por estar conosco. Tudo bem, seu Zefiro? Oi, tudo bem? Tudo 100% bem. Cumprimentar também o José Augusto Freta, o nosso conhecido Guto. Tudo bem, Guto? Oi, Paulo, tudo bem? E cumprimentar também e agradecer, né, ao Zé Koch, também por estar conosco. Tudo certo, Zé? Tudo certo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar participando aí deste momento aí junto com a CATS e com o seu Zefiro, com o Guto. E com você, Paulo. Obrigado, nós aqui agradecemos aí a participação de vocês, né? Então vai ser um bate-papo descontraído, pessoal, a gente vai fazer algumas perguntas, né? Então, para quem está nos acompanhando aí, é uma troca de ideias para a gente, né, conversar com esses 3 ícones aqui do nosso setor. São 3 empresas, né, que esse ano fazem parte do hall das 20 maiores empresas do setor supermercadista do Brasil, segundo a pesquisa da Abras, o que é motivo de muito orgulho para nós, para todos nós catarinenses, ok? Então, o momento crítico ocasionado pela pandemia do Covid-19 exigiu das empresas novas alternativas para a continuidade do trabalho. Para os supermercados não foi diferente. Embora não tenham parado, essa nova realidade provocou a revisão de processos, da estratégia dos negócios e do próprio relacionamento com os consumidores, colaboradores, fornecedores, dentre outros públicos. Este cenário inspirou a realização desse grande momento entre os presidentes das 3 redes de supermercados de Santa Catarina, que estão entre as 20 maiores do país, falando sobre as perspectivas dos supermercados pós-pandemia. Então, eu começo, inicialmente, fazendo a pergunta para o Guto. Guto, qual foi o principal desafio para a sustentabilidade dos negócios nesse enfrentamento da pandemia? Olha, Paulo, eu acho que, como destaque especial, a gente tem aí a incerteza, né? E a insegurança, porque cenários negativos, cenários ruins, todos nós aqui, o nosso setor está acostumado a reagir sobre eles, porque isso fez parte da história aí do setor, né? E o que todo mundo sabe. Só que isso que nos abateu de forma muito rápida e insegura, nos deixou assim perplexos e assim, agora, o que vai acontecer? Como se reagir a esse momento, né? Mas, por uma feliz, não digo coincidência, mas por uma feliz reação, isso eu falo até em nome do setor e acompanho também o que aconteceu com o Giassi, com o Koch. Todos souberam, assim, atuar com muita velocidade e com muito discernimento nesses momentos, né? Agora, outras questões importantes foi o engajamento da equipe, né? A gente sentiu internamente que a equipe, passando a receber muita informação, entendendo que era um momento de alerta, que era um momento diferente, especial, que precisava ainda mais de comprometimento, dedicação e atenção, principalmente na relação com os consumidores, porque se nós ficamos inseguros, imagina os nossos consumidores, né? O que pensar e como agir, né? Então, eu acho que a equipe, nesse momento, teve um papel muito importante também, sabe, Paulo? Para a gente conseguir estar passando por esse período que não se sabe quanto tempo vai durar. Nos acostumamos, aprendemos a trabalhar de forma diferente, mas a gente não sabe quando isso vai terminar. O cenário econômico meio que dá uma certa luz, isso a gente consegue transitar um pouco sobre isso, né? Mas já os aspectos sanitários e de saúde a gente já não sabe, né? Então,
de uma hora para outra nós poderemos ter novas surpresas e novamente teremos que reagir e nos adaptar às situações que porventura venham a aparecer. Eu particularmente acredito que o cenário do futuro, falando especificamente em pandemia, é muito mais positivo do que negativo. Acho que o pior a gente já deve ter passado, mas é uma opinião, né? O que vai acontecer a gente não sabe. Mas realmente foi uma prova aí, um teste para todo mundo de tentar e de conseguir se adaptar com muita flexibilidade, né, com muita adaptabilidade a tudo que a gente vivenciou aí nesse curto espaço de tempo aí de pandemia. Ok, obrigado, Guto. Seu Zefiro, qual foi o principal desafio aí para a tranquilidade dos negócios nesse enfrentamento aí da pandemia? Eu concordo plenamente com o Guto da situação. Agora, vocês só calculem o momento para a gente que conviveu já há 60 anos no segmento, quando surgiu aquele impacto de isolamento, de parar em casa, essas mudanças todas. Eu, no primeiro dia, eu me ative, fiquei em casa, mas comecei a fazer uma conclusão. Não há como ficar em casa. Vamos trabalhar, respeitar, mas temos que trabalhar. E o impacto grande que tivemos, quando chegamos no escritório, tudo vazio, adaptação às novas realidades, que trouxe, como falou o Guto, muitos benefícios, porque muitas coisas vieram para ficar. Eu acho que essa tecnologia nos veio beneficiar. Muitas coisas vão dar continuidade, né? Mas o impacto maior veio depois. Uso de máscara, afastamento, limitação de famílias, álcool, e mais ainda a medição de temperatura. Tudo isso veio criar um certo temor até do próprio cliente e, acima de tudo, dos próprios colaboradores. Você só calcula no meio de umas publicidades dessa. O nosso colaborador, vindo se expondo perante o público a trabalhar, foi um momento que nós achávamos até quase impossível de ter continuado com a frequência permanente dos nossos colaboradores, aos quais somos muito gratos. E eles foram se adaptando, a doença também foi se acomodando, e nós conseguimos superar esta fase, quero crer, que venha cada vez ser menos complicada para nós. E desta trouxemos grandes mensagens, grande aprendizado, que vai permanecer e vai trazer pontos positivos para nosso segmento. Nós, tendo, por um lado, o benefício de mantermos aberto durante essa época de pandemia, mas também, ao mesmo tempo, expostos aos riscos, como eu acabei de citar. Mas eu quero crer que esta inovação, estes momentos difíceis, são momentos que nos ajudam a sermos mais atuantes no nosso segmento. O supermercado sempre foi a inovação do dia a dia, sempre foi a ter cada dia maneiras melhores de atender o nosso cliente. E por isso, com este método online de trabalho, nos facilita, nos permite que, em tempo mais rápido, nós chegamos às novas alterações no mercado. Isto nós não podemos fugir, temos que acompanhar. Quero crer que, entre os prós e os contras, nós conseguimos, nesse tempo, crescer. Crescer porque? Aproveitando as oportunidades. E sempre, através das dificuldades, que sejam aproveitadas para que nós possamos evoluir dentro do nosso segmento. E não só este, outros já tivemos, no nosso tempo, muitas crises, e todas essas crises foram momentos oportunos para desenvolver a nossa atividade. E essa não será a última, e todas elas devem estar abertas para que toda dificuldade se transforme em oportunidade, e essa oportunidade ela seja para o crescimento do nosso segmento.
Legal, seu Zefiro, obrigado. Nada como ouvir nosso grande mestre, né? Seu Zefiro é um cara que, dentro do nosso setor, né, seu Zefiro, é uma pessoa que todos admiram, né? Então, obrigado aí por compartilhar conosco a sua sabedoria. Zé, e qual é a tua opinião, Zé, sobre o grande desafio aí para a sustentabilidade dos negócios nesse enfrentamento da pandemia? Concordo com o seu Zefiro e com o Guto, com o que eles falaram. E no início, bem no início da pandemia, o maior desafio foi atender os decretos, porque cada cidade fazia decreto diferente. Esse foi o maior desafio, a gente ter esse dinamismo para logo atender os decretos. E assim que a gente atendeu os decretos, como a gente atua numa atividade essencial, a gente transmitir segurança não só para os colaboradores, mas para os fornecedores e também principalmente para os clientes, que como é que cada um que trabalha ou venha comprar nas nossas lojas se sintam seguros em relação à pandemia. Então, tranquilizar isso tudo foi um grande desafio. Isso foi bem no início da pandemia. Aí, logo durante a pandemia, começou outras variáveis, que uma delas foi a manutenção dos estoques, o aumento de preço, aquela insegurança se íamos ter desabastecimento de produtos, enfim, houve, durante a pandemia, como foi um negócio longo, já durou 6, 7 meses, então houve outros fatores que também tivemos que nos adaptar muito rápido e tomar decisões para que o setor não fosse prejudicado. E com isso, o que as empresas precisaram fazer? Tem que cuidar dos estoques, mas também tem que cuidar ao mesmo tempo de fluxo de caixa. Não dá para comprar demais, porque o depósito também não era o tamanho suficiente para caber tudo. Enfim, é uma série de cuidados que devemos ter em relação a isso. E agora, como disse também, vocês já falaram, essa pandemia vai, com certeza, fortalecer o setor. Nós, do setor, vimos quanto que esse setor é resiliente, quanto que nós somos fortes, quanto, por mais que tenhamos pandemia ou crise econômica, o setor, ele é pujante, ele quase não é atingido. Então, e com todas essas variáveis que tivemos, o setor vai sair fortalecido, como reuniões à distância, videoconferências, atendimento não presencial, nós vamos viajar menos, e sim, uma série de coisas que a gente vai fazer pós essa pandemia. Então, durante a pandemia, eu acho que o setor foi um setor que mais aprendeu, porque nós não paramos. Nós tivemos aí todos os dias abertos, atendendo os nossos consumidores, e com isso o setor cresceu e aprendeu. Obrigado, Zé. De fato, né, eu quero aproveitar essa oportunidade aí para parabenizar a todo o setor supermercadista catarinense, acho que brasileiro, né, porque de fato nós somos grandes heróis. Tem uma frase do ministro Paulo Guedes que disse, em determinado momento, para o nosso presidente da Abras, João Sanzolvo, que o setor supermercadista salvou o Brasil durante a pandemia, porque houve uma preocupação muito grande lá no início, né, com essa questão do desabastecimento e tudo mais, e o setor supermercadista, de fato, respondeu muito bem. E a nossa preocupação, como foi dito, era principalmente com a saúde dos nossos colaboradores e com a saúde dos nossos clientes, porque lá no início não se tinha muita noção do que poderia acontecer. No dia 17 de março, eu estava aqui em Florianópolis, quando fomos chamados pelo governador, onde ele fez o primeiro decreto lá de isolamento social, que tinha uma estimativa que morreriam 50 mil pessoas em Santa Catarina. Era um quadro assustador. Como é que nós levamos isso para o setor, né? Tem que abrir todos os dias, pelo fato de nós sermos essencial, que possibilitou que nós pudéssemos abrir todos os dias. Teve essa questão do desabastecimento lá no início, que houve uma especulação a respeito disso, e de fato o setor passou muito bem. Graças a Deus, nós temos um baixíssimo índice de contaminação dos nossos colaboradores, o que mostra que o setor fez a sua parte. E aqui também eu quero enaltecer o trabalho da CATS, né, dos nossos colaboradores aqui, que trabalharam diuturnamente para estar aí atualizando o nosso protocolo de segurança, atendendo, né, esses diversos decretos que houveram em todas as cidades do estado,
decretos estadual, alguns federal também, então realmente foi um momento difícil, um grande desafio, mas que a gente conseguiu aí de passar de forma muito tranquila. Então eu quero aí aproveito essa oportunidade para parabenizar todos os setores supermercadistas, porque realmente nós demos um grande exemplo. Legal, vamos partir então para a segunda pergunta, daí eu faço agora a segunda pergunta para o seu Zefiro primeiro. Seu Zefiro, quais as perspectivas para o setor dos mercados na retomada da economia? Nós estamos vendo aí essa questão do desemprego, que a gente sabe que cresceu muito, temos esses aumentos de preços de forma bastante forte, principalmente nas commodities, né, na cesta básica. Tudo isso faz com que diminua, né, aí o poder de compra do consumidor. Como é que o senhor vê, então, qual é a perspectiva aí da economia do setor? Olha, me preocupa um pouco essa retomada, porque já estamos sentindo os efeitos. A questão do desemprego já está praticamente solucionado, porque hoje estava vendo aqui no estado também quantas vagas já tem disponível para quem precisa trabalhar. Eu acredito que, principalmente nós aqui do estado, o desemprego muito rápido desaparece. Nosso problema é abastecimento. Nós temos certos segmentos com dificuldades. Hoje, nós não precisamos, até a própria Gondra, no nosso segmento, os ferros, não se encontra mais ferros, não se encontra mais cobre, não encontra mais alumínio. Essa parada dos 60 dias nos prejudicou muito, prejudicou o abastecimento de nossos setores. Se nós temos hoje o problema do óleo de soja, não existe, nós temos o problema arroz, ainda foi contornado através de uma certa liberação por parte do governo do estado. Mas temos muitos produtos faltando para que a indústria retome também. Então, nós vamos passar, no meu ponto de vista, um momento mais difíceis. Até aqui, nós tínhamos material para seguir, até as indústrias não atualizarem o seu estoque de produção, nós vamos sentir certo impacto negativo. Mas eu quero crer que com mais alguns meses a situação normaliza e o Brasil vai continuar a crescer. O Brasil ele é potencial, no Brasil temos todo o que é necessário, é simplesmente um equilíbrio nessa mudança de tempo em função dessa paralisação, que é um motivo sério que nós vamos enfrentar nos próximos dias. Mas tudo será possível, estamos estar confiantes, estamos estar de cabeça erguida e não tremer pelos problemas que se apresentam. Isto tem solução e não será muito demorado, creio eu. Obrigado, seu Zefiro. Zé, e na tua opinião, Zé, qual é a perspectiva aí para o setor dos mercados com a retomada da economia? Eu penso que as perspectivas são boas, elas são positivas. Vamos precisar ter alguns cuidados, vai haver alguma ruptura de produtos, algumas faltas de produtos, mas isso nós temos que administrar. Como as indústrias pararam aí 1 mês, 2 meses durante a pandemia, então eles não conseguiram repor seus estoques ainda. Então tem certas áreas, tem realmente essa ruptura, essa falta de produtos. Mas falando mais do nosso estado, o nosso estado é um estado resiliente, porque a nossa economia é muito diversificada. Nós não dependemos somente de um setor. Então, por isso que eu acredito que a retomada vai ser positiva, nós vamos se sair bem dessa pandemia, já estamos nos saindo bem. O estado de Santa Catarina é um estado diferenciado por causa dessa diversificação da economia. Nós temos aí de tudo, de turismo a agropecuária, tem tudo é forte, tudo é bom. Então, as perspectivas são boas. E o consumo vai acontecer porque a roda agora está girando, todo mundo está consumindo. Com a taxa Selic baixa, o consumo aumentou em todos os setores. E quando o consumo aumenta em todos os setores, melhora para todo mundo, é o que está acontecendo. Então, muita gente não sabe nem explicar por que está vendendo mais, por que a economia está aquecida.
É porque quando todos os setores vendem bem, a roda começa a girar, como se fala no linguajar popular. Então, isso faz com que a retomada vai continuar por um bom tempo alavancada. Agora, importante essa taxa Selic continuar baixa, a importância que os governos mantenham a inflação baixa também, porque se houver inflação, aí já começa a subir a taxa Selic e o pessoal começa a guardar dinheiro novamente. Então, esses cuidados que os governos e o Brasil principalmente precisa ter. Então, controlando a inflação, tendo a Selic baixa, eu tenho certeza que nós vamos aí ter uma retomada, ela é um pouco mais lenta, mas nós vamos se sair muito bem e vamos fazer com que o nosso setor se saia vencedor novamente desta pandemia. Tá. Desculpa. De fato, obrigado, Zé. Tá? De fato, acho que Santa Catarina aí, nosso estado é diferenciado, diferentemente de outros estados, né? Nós sempre tivemos um índice baixo de desemprego comparado com o resto do Brasil. Nós temos, como você falou, né, uma economia muito diversificada, que de todos os setores, do turismo, agronegócio, enfim, realmente isso acho que é um grande diferencial. Tanto que muito se falou que a economia, o consumo aumentou muito em virtude da ajuda do governo, chamado aí Corona Voucher. E, na verdade, o impacto na economia de Santa Catarina foi o mais baixo do Brasil. Se não me engano, ele impactou 1,2% no PIB. Já no Nordeste, alguns estados do Nordeste chegou a quase 8%. Então, realmente, isso mostra, né, o quanto Santa Catarina é diferenciado e está muito mais preparado, talvez, para essa retomada, né? Guto, então, eu gostaria de ouvir a tua resposta, Guto. Qual é a tua perspectiva aí, né, para o setor, para a retomada da economia? Sabe, Paulo, que eu tenho uma visão também positiva a respeito da retomada. Concordo com o teu retiro que o desemprego aí é o X da questão. Quanto mais rápido isso for se ajustando, seguramente mais tranquilidade, mais segurança e mais velocidade nós teremos nesse processo todo. Mas por que eu avalio de forma positiva a retomada? Primeiro, a gente presenciou, a gente viu que os consumidores mudaram de comportamento, né? E muito disso vai ficar, né? Ou parte disso vai ficar. E essa mudança que a gente viu nos hábitos de compra nos beneficiou, né? Talvez uma redução no nível de frequência, mas um volume maior de compra, um volume maior de abastecimento por parte dos consumidores, o hábito das refeições serem feitas mais nas residências, mais entre as famílias, mais vezes, né? Isso vai permanecer ainda por um bom tempo, né? E é visível essa questão da mudança do hábito. Eu tiro pelo meu dia a dia na minha casa com a minha família, mudou completamente, né? Mudou completamente. Ficamos esse período todo mais juntos, as refeições eram mais prolongadas, eram mais criativas, né? Eram mais criativas. Então, essa parte da mudança do hábito do consumidor, eu acho que ainda vai nos beneficiar por um bom tempo. E um outro fator muito importante que o Zé levantou, que é a questão do estado de Santa Catarina, né? Além de tudo isso que a gente já conhece, nós sabemos também que o setor de turismo aqui vai ter muito destaque, porque imagina-se que a movimentação dos turistas, principalmente agora de temporada, vai ser cada vez mais local, vai ser dentro do país, e Santa Catarina tem uma visibilidade muito grande com relação ao turismo, então eu acredito que a gente vai ter uma boa temporada de verão aí por causa dessa questão do turismo. Isso são situações aí são avaliações positivas, mais na linha do curto prazo, né? Mas se algum fato novo for surgindo com o passar do tempo, nós vamos ter que novamente nos adaptar, nos ajustar, mas, de forma geral, eu acredito que a gente vai conseguir ter um bom desempenho aí pós-pandemia, sim. Legal, Guto. Você falasse um fato interessante, que é essa questão das viagens dentro
país, né? E outro dia eu vi uma matéria falando justamente disso, que as pessoas não vão querer viajar em longa distância. Parece que a pesquisa apontou que elas vão querer andar no máximo 150 quilômetros, em torno disso, e preferencialmente ir de carro. Então, realmente é uma mudança de hábito, e com certeza Santa Catarina, nesse sentido, vai ser privilegiado. A gente já consegue ver aí, pelos últimos feriados que houveram, né, 7 de setembro, agora no dia 12 de outubro, os finais de semana que tem dado sol, é impressionante a quantidade de pessoas que estão indo para as praias. Eu que sou de Blumenau, a gente pega ali BR-470, BR-101, é incrível, tá congestionado nesses períodos. Então, eu acho que isso é uma amostra do que vai ser o nosso verão, né? Acho que vai ser um grande verão. Mas eu quero pegar um gancho aí nas respostas de vocês. Vocês três falaram sobre isso, que é sobre essa mudança de hábito de consumo. Outra pergunta que as pessoas têm feito muito, principalmente até quando eu dou algumas entrevistas aí para rádio e TV, essa questão, né? Vocês acham, de fato, né, que essa mudança de hábito que a gente vem presenciando nesses últimos meses, obviamente que tudo relacionado à pandemia, que é essa questão aí do produto, o cliente está procurando produtos mais saudáveis, essa questão da alimentação em casa, tu falasse, né, Guto, a união da família, uma coisa que estava praticamente meio que instinto, né? Hoje as pessoas estão procurando fazer refeição em família, pelo lado dos trabalhadores, o home office. Vocês acham que tudo isso veio para ficar de fato? Ou talvez assim que a pandemia acabar, porque ela vai acabar, a gente sabe disso, né? Já tem uma perspectiva de nós termos aí vacina até mesmo antes do final do ano em alguns locais do Brasil. Vocês acham que esses hábitos, né, vão ficar? O consumidor de fato vai comprar mais online? Ele vai preferir estar mais em canais? Como é que vocês percebem essa mudança aí? Guto, se puder começar por ti. Por mim? Isso, Guto. Sabe que eu acredito sim nas mudanças. A gente não tinha comentado ainda do comércio eletrônico ainda nas nossas respostas, mas justamente esse é um canal que aqueceu bastante, né? Aqueceu bastante. Então, novos compradores que até então nunca tinham tido essa experiência passaram a ter por obrigação, e eu acredito que continuem a utilizar esse canal pela comodidade que passaram a conhecer, né, pela facilidade que tem o comércio eletrônico. Então, como uma das mudanças sendo pontuadas, a questão do comércio eletrônico, eu vejo que acelerou muito o processo, como a gente já escutou falar várias vezes e sentiu na prática, realmente acelerou bastante aí esse processo de compra através de comércio eletrônico. A questão dos produtos saudáveis é uma tendência que a gente já vinha acontecendo, né? O consumidor buscando mesmo alternativas de produtos saudáveis. Não sei se a pandemia chegou a ter algum tipo de influência na questão de hábitos com relação a isso, porque, como eu comentei, é uma tendência, e a tendência ela realmente vai acontecendo e vai se consolidando, né? Mas o consumo em família, as reuniões em casa, aquele prazer em a pessoa mesmo cozinhar, né, a pessoa aprender a fazer determinados pratos, eu acho que isso aí vai permanecer, sabe? Eu sinto muito isso pelo meu relacionamento mais próximo, de alguns amigos e familiares, todo mundo vibrando muito com essa experiência que passou a ter, né? Então, eu acho que isso foi muito interessante e deve permanecer. Agora, aquilo que tem muita força, que pode passar a não ser mais um certo empecilho por parte dos hábitos do consumidor, que é comprar próximo da sua residência, ir mais vezes ao supermercado, como era a realidade do passado, antes da pandemia. Eu acredito que isso vai voltar ao que a gente já vinha presenciando no passado, sabe? Isso esse volume maior de compra, menos visita ao supermercado, eu acho que isso é muito pontual, temporário e nesse momento de pandemia mesmo. Legal, obrigado, doutor. Zé, o que você acha
essas mudanças que vão haver? Concordo que esses novos hábitos, eles vão continuar. Se percebeu como é legal fazer jantar em família, se encontrar mais, as famílias começaram a se conhecer melhor, também perceberam como é mais barato você fazer comida em casa do que estar jantando fora. Tem uma série de coisas, e essa aproximação da família, eu acho que isso aí foi o melhor de tudo que aconteceu, todas as famílias se aproximaram. Então, e esses hábitos vão continuar. Agora, quanto ao aumento do consumo, o que a gente vê, principalmente aqui no litoral, há um aumento de consumo, porque eles estão consumindo em casa, mas também os restaurantes também estão cheios, estão lotados. Então, há realmente um aumento de consumo aqui, principalmente na nossa região, tanto em casa quanto nos restaurantes, ou comida fora, como vamos falar assim. Pode falar com qualquer dono do restaurante, ele diz, olha, a minha venda aumentaram. Então, há um aumento real do consumo, principalmente falando em alimentação. E quanto à saudabilidade, eu acredito que a pandemia ela reforçou o lado da saudabilidade, porque as pessoas saudáveis, mesmo que pegavam o vírus, elas não se sentiam mal, elas quase não sentiam o quanto que esse vírus era devastador. Então, todo mundo começou a se preocupar mais com a saúde, com a alimentação saudável, enfim. Então, a saúde ela também veio em primeiro ou segundo lugar, para cada um precisa cuidar da sua saúde, porque senão quem sofre é a pessoa mesmo. Então, a saudabilidade, eu concordo que vai continuar em alta, produtos saudáveis, orgânicos, enfim. E depois nós temos uma série de coisas que estão acontecendo que vão continuar. Acho que os hábitos, tem uma pesquisa que diz que você, para mudar um hábito, só precisa de 21 ou 28 dias. Nós estamos com novos hábitos há 6, 7 meses. Então, esses hábitos vão continuar. Nós não vamos ser mais como nós éramos antes. Então, esses hábitos que estou tendo hoje, na minha opinião, eles vão continuar e vamos continuar aí com esse aumento de consumo, aumento de tanto fora como dentro de casa. Legal, obrigado, Zé. Seu Zefiro, qual é a opinião do senhor a respeito do assunto? Olha, eu concordo plenamente. Estamos vivendo hoje um tempo diferente e dentro desses novos hábitos, muita coisa mudou. Com certeza, as pessoas vêm se preocupar muito pela saúde. Quanto vale uma vida? Muitas vezes, talvez, muita atração pela poupança, pelos juros, as aplicações, também a baixa dos juros, fizeram com que as pessoas buscassem também a qualidade de vida, sem esquecendo em parte, e manter essas economias sem rendimentos. Então, hoje, a busca pela qualidade, a escolha, se nota pessoas até de renda mais baixa, mas busca também aproveitar melhor e levando produtos com qualidade melhor. Essa retomada, com certeza, muito pouco vai mudar, muitas coisas vieram para ficar, e a questão da procura mais por centros maiores, por compras maiores, eu acredito que também é uma economia em parte, muitas lojas vendendo com preços diferenciados pelo maior volume também vai influir, que sentimos nos últimos tempos também alguma mudança nos hábitos das pessoas, mas vai continuar a escolha pela qualidade, é indiscutível. Nós vamos ter a preocupação de cada um mais pela família, que muitos passaram a conviver mais em família e viram o quanto é bom, valorizando todas as pessoas mais próximas, embora tenha aqueles que vão ao restaurante e retomem, mas eu acho que a família é fundamental e isto vai ser valorizado cada vez mais. Só teve esses momentos para nos ensinar para viver melhor. E, com certeza, cada um vai valorizar mais a vida,
vai valorizar mais os momentos que pode manter com os amigos, desfrutando de uma forma cada vez melhor. Estamos em crescimento, estamos inovando para melhor. Nenhum males não vem por si, eles têm sua causa, e acontece quando aproveitado, encontramos os benefícios que nos trazem. E a pandemia veio a somar. Obrigado. De fato, acho que o setor passa por grandes desafios, né, até para atender toda essa nova demanda, todo esse novo hábito de consumo do consumidor, dos clientes, e que a gente não sabe, de fato, o que veio para ficar ou o que não veio. Mas nós temos hoje, além de todo esse desafio, tem também o desafio das próprias concorrências, né, que estão vindo aí, muito fortes, no sentido que hoje algumas indústrias já estão vendendo para o consumidor final. Hoje é uma preocupação muito grande da Abras, está na pauta da Abras de nossas reuniões semanais, inclusive, esse assunto, para entender, né, qual vai ser o papel do supermercado dentro desse cenário, né? Esses canais, diversos canais aí que hoje nós temos já, que é supermercado, hipermercado, loja de vizinhança, atacarejo, atacado, canal farma, e-commerce, enfim, né, e outros segmentos adentrando, inclusive, no setor alimentar. Nós temos agora aí essa, né, uma novidade, na verdade, com a indústria vendendo para o consumidor final. Eu queria entender de vocês, saber de vocês, o que vocês pensam a respeito disso. Zé, posso começar por ti, Zé? Isso. É uma questão realmente que preocupa essas indústrias com as ferramentas tecnológicas que existem hoje atendendo o consumidor final, mas são coisas que, se o consumidor adere, é difícil de você não querer. Vamos pegar o exemplo do Uber. O consumidor quis o Uber, ninguém consegue segurar. Então, quando é benéfico para o consumidor final, é difícil segurar, mas com certeza é uma preocupação. Agora, o que fazer em relação a isso? Por isso que nós, no setor, temos que cada vez mais se fortalecer, também ser competitivos. Quem está fabricando, ele vai ter um custo também para entregar até chegar na casa do consumidor. E fazer essa distribuição, essa venda, o custo deve ser muito parecido com o nosso. Então, vai ser, na minha opinião, nós temos que ser tão competitivos quanto ele é para fazer essa distribuição. Então, o custo baixo é importante. Agora, o que fazer em relação a isso? Nós proibir, eu não sei se, a não ser por uma associação a Abras, porque é difícil proibir, ou se alguém quer vender diretamente para o consumidor final. Agora, a preocupação existe. Agora, o que nós temos que estar atentos? O que eu estou fazendo para começar a competir com esses novos formatos que estão entrando no mercado? Tá certo. Seu Zefiro, qual é a sua opinião a respeito, seu Zefiro? Olha, preocupa em parte, mas eu, de minha parte, acredito que as indústrias também, elas não vão rasgar nota de 100. Elas também, como citou o Koch, elas têm seus custos, dificilmente chega ao consumidor o mesmo preço que chegaria através dos supermercados, outras redes de distribuição. São setores que preocupam, mas eu, de minha parte, acredito que, dentro do decorrer do tempo, alguém que faça, se algumas indústrias fizerem, também pode ser boicotada pela parte do varejo. Então, também pode ter seu bônus, mas tem seu ônus também. Então, eu não me preocupo muito com isso, porque quero crer que poucas empresas vão aderir a esse tipo de trabalho, porque já sentimos de pessoas que estão fazendo as vendas direto ao consumidor, mas intermediam também os supermercados. Então, nós não deixamos de ter a nossa participação, também uma logística melhor por parte das indústrias, chegando ao consumidor de um preço mais razoável. É uma questão que temos que estar atentos. Como nós proibir o livre comércio? Não tem como. O máximo que nós podemos fazer é boicotar o fornecimento dessas indústrias.
Obrigado. Guto, qual é a tua opinião? Olha, esse realmente é um tema que tem que ser tratado. A Abras já vem tratando isso e tratando bem. Eu tenho participado de algumas reuniões aí com algumas indústrias em conjunto com a Abras, e a Abras tem colocado assim de forma muito aberta, muito transparente, muito direta da preocupação dos supermercados com esse movimento que está acontecendo, sem querer desrespeitar a vontade do consumidor em ter mais facilidades, vamos dizer assim, mas o que a Abras tem procurado fazer é conversar com a indústria e para que a gente faça isso de forma conjunta, né? Em vez de a indústria chegar direto no consumidor, a indústria pode chegar no consumidor através da sua comunicação, da sua abordagem, mais através do varejo, porque nós somos os mais próximos das casas dos consumidores, né? Muito mais do que qualquer outro. Então, a forma como como a Abras tem tratado em conversar, em expor a nossa preocupação a respeito disso, eu acho que tem sido positiva. Algum efeito de preocupação por parte de alguns fornecedores a gente já vê. Nessas reuniões, a gente vê abertamente um grupo de fornecedores colocando que a parceria é com o varejo, que o varejo foi sempre quem apresentou os seus produtos para os consumidores, então é isso que tem que continuar, valorizando muito isso, mas que, principalmente no discurso das multinacionais, em alguns países, com o passar do tempo, essa abordagem, essa comunicação direta, ela acontece, né? Existe um outro grupo de fornecedores que já estão trabalhando ativamente aí nesse processo de contato direto com fornecedores, e eles se posicionam já de forma mais forte, dizendo assim, olha, o meu concorrente está fazendo, eu vou continuar fazendo, né? Então, repetindo, é um tema que deve ser tratado mesmo, sabe? Mas a Abras está se posicionando bem com relação a isso, na minha opinião. Com certeza, acho que é uma preocupação que todos devemos ter, né? E principalmente esse diálogo aí com a indústria, né? Até para manter essa parceria que sempre houve. Nós somos a ponta, né, do elo de ligação entre a indústria, ou quem produz e o consumidor final, e acho que é importante que isso continue da maneira mais harmoniosa possível. Obrigado pelas respostas. Eu tenho mais uma pergunta aqui, que dica que vocês dariam a outros presidentes ou líderes de empresas supermercadistas para contribuir com os negócios pós-pandemia? Zé, eu vou começar novamente, Zé. Olha, Paulo, o que eu posso me dizer? Estão me ouvindo, né? Sim. Eu penso que uma sugestão que eu posso dar e contribuir é ter a capacidade de se adaptar com eficiência às necessidades não só dos clientes, mas também dos colaboradores e dos fornecedores. Então, quando você tem essa capacidade de se adaptar com eficiência, essas mudanças que sejam elas os colaboradores, ou fornecedores, ou clientes necessitam, a gente vai conseguindo crescer e se desenvolver no mercado. E também se adaptar às necessidades do momento econômico, como nós vivemos passando aí. Então, ter essa capacidade de adaptação de tudo aquilo que vem acontecendo é super importante aí para o futuro. E outra, essa que tanto se fala, essa capacidade de adaptação na era digital, nessa transformação digital. E essa transformação digital, ela envolve um monte de coisas. O setor supermercadista, muitas vezes, pensa que é somente o e-commerce. O e-commerce é uma pontinha do todo. Ter realmente essa multicanalidade, tudo isso que está vindo em relação à tecnologia, desde da implantação do pedido, do CD, tudo que você puder automatizar para que
a eficiência seja melhor, para que as coisas se tornem mais fáceis no nosso dia a dia. A gente já tem aí no Brasil muita tecnologia impregnada, muita coisa feita para o consumidor final. Então, como é que nós vamos, de uma maneira rápida e ser eficiente, ter, para o consumidor final, posso citar alguns exemplos, como o Shopping Go, ter esse delivery, click collect, tem a venda pelo WhatsApp, tem o self-checkout, ontem eu vi a matéria ainda que o Atacadão lançou o e-commerce no atacarejo. Então, o cliente hoje ele está em casa, eu preciso de uma compra. O que eu faço? Como que eu compro? Como é que eu pego? Tem outros parceiros nossos que já estão com aplicativos, com cartão próprio, que se precisa de dinheiro, com um clique, coloca dinheiro na sua conta. Se preciso de empréstimo, mesma coisa. Se eu preciso pagar uma conta. Então, o setor ele vai precisar se adaptar a todas essas realidades tecnológicas que estão vindo. E o nosso setor é um setor que trabalha muito e nem sempre ele pensa nisso tudo e não tem um back-office que suporta essa tecnologia toda. Então, se puder dar uma sugestão para o futuro, quem puder ir começando e fazendo, como é que eu torno a minha empresa mais tecnológica, como é que eu tiro vantagem dessa tecnologia que está vindo para eu ser mais eficiente, para eu ser mais percebido como uma empresa tecnológica. Isso vem vindo, mas a gente percebe que com cada ano que passa, ela vem com mais força, ela vem com mais evidência que realmente as empresas vão precisar estar atualizadas. E não é somente só para o consumidor final, é também em toda a parte de gestão, né? Como é que eu uso a tecnologia para fazer a gestão do meu negócio? Então, tem uma série de coisas que podem ser feitas e deve ser feita para o futuro. Mas eu acho que essa capacidade de se adaptar para a nova realidade, para essas mudanças, eu acho que é o grande... As empresas que têm essa habilidade, que têm essa velocidade de conseguir fazer o que realmente precisa ser feito de acordo com a necessidade do mercado, que vão se diferenciar no futuro. Obrigado, Zé. Seu Zefiro, o que o senhor tem a nos dizer aí, né? O que o senhor diria para os presidentes e líderes de empresas, né? E como contribuir aí para os negócios pós-pandemia? Eu diria o seguinte: cada um tem em sua mente que tudo é possível quando a pessoa quer. Cada um vive realidades diferentes. Falamos em tecnologia, mas outros que iniciam ou que dão continuidade depende do seu tamanho de negócios também. Então, ele deve se adaptar às regiões da forma melhor e sempre acreditar no possível. Porque nós passamos pelo tempo do plano cruzado, por exemplo, quantos fecharam porque achavam que não era possível continuar. Chegamos nessa pandemia também, alguns desanimam, outros problemas que virão amanhã, é se adaptar à realidade do dia, seja em tecnologia, seja em preparo de pessoas para atender os seus clientes, que a nossa matéria-prima principal é o nosso consumidor, o nosso colaborador é que deve fazer essa intermediação, porque isso aqui é o bom atendimento, jamais é descartado pelo consumidor. Às vezes não importa que tipo de tecnologia tem dentro de si, dentro do seu estabelecimento, mas ele precisa ver que atendimento ele tem por parte dos seus colaboradores, que produto apresenta, que transparência ele tem nos seus negócios, que é fundamentalmente importante. Com toda certeza, a nova tecnologia ela não pode ser descartada em hipótese nenhuma. Essa tecnologia nos facilita todos os meios de operações. Eu, como sou mais antigo, podia falar do meu tempo primitivo, que nós anotávamos num caderno para depois, durante o mês, para depois cobrar. Hoje a tecnologia é tão rápida que só com o pensamento tu consegue fazer dinheiro, transformar o teu crédito em dinheiro.
Nós estamos realmente numa época totalmente diferente e essas inovações vamos continuar recebendo no dia a dia, porque os estudiosos estão ali. E nós, como participantes do mercado, nós temos que estar atualizados constantemente para não tremer perante os problemas que podem ser apresentados. E, com certeza, essa da pandemia, nós vamos sair muito fácil e de cabeça erguida. Esse aumento de lojas que está acontecendo, então temos que conviver um tempo diferente. Às vezes não é pelo volume que tu vende, mas também pela margem que tu usa de cada um, compatível com o tipo de produto e as necessidades. Então, tu tens que viver realidades diferentes em cada setor que tu opera e também em cada localidade, dependendo do tipo de cliente que tu passa atendendo. Então, acreditar, o possível existe. Obrigado, seu Zefiro. Guto, qual é a tua dica, Guto? Olha, como o Zé e o seu Zefiro foram muito felizes aí nas colocações, toda essa parte de evolução, esse dinamismo todo do setor que a gente está acostumado a viver, e é isso mesmo, a gente tem que estar acompanhando, se adaptando. Mas eu queria fazer um destaque com relação a essa tua pergunta para duas coisas assim muito básicas. Eu acho que essa pandemia pode nos deixar de lição. A primeira, que é básica mesmo, é acreditar na quebra de paradigma, né? Quanta coisa que a gente passou a fazer, que a gente achava que não poderia fazer, que não dava, que não era correto, e a gente fez, né? A quantidade de reuniões com os fornecedores que passaram a ser virtuais e que antes elas eram presenciais, que consumia tempo, consumia recurso, e agora a gente faz isso com a mesma qualidade, de forma muito rápida e muito mais produtiva. Isso é apenas um exemplo de muitos que a gente tem aí, né? Então, aquilo que a gente, às vezes, acha que não dá para fazer, que vai esperar mais um pouquinho, então, esse senso de urgência que a gente teve que ter nesse momento aí, pode ser uma bela de uma lição para decisões futuras, sabe? E o outro ponto de destaque, também muito básico, é a história do recurso. Cada vez mais a gente gastar os recursos que a gente gera de forma muito cuidadosa, né? Dinheiro mal gasto, ele não volta. Então, principalmente já que a gente está falando com um grupo bastante amplo aqui, de empresas de diversos portes, de menores, de maiores, né? Mas o nosso negócio é dinâmico, é justo, envolvente, mas o recurso a gente tem que ter muito cuidado com como utilizar o nosso recurso. E eu acho que cabe também destacar, voltando um pouquinho ao que o Zé e o seu Zefiro falaram da adaptabilidade, da flexibilidade, de coisa muito rápida. A gente está participando de um evento agora, e é o exemplo maior disso. A nossa convenção do ano, que a CAD está fazendo, ela é virtual, né? Olha que maravilha. Rapidamente encontraram uma solução. Eu conheci bastante coisa aí do que está sendo apresentado, e realmente muito interessante. Funciona, bem feito, né? Uma bela de uma entrega. Então, a CADS aí é um dos grandes exemplos aí, como muitos do nosso setor, de adaptabilidade, flexibilidade, e é assim que tem que ser e vai continuar sendo assim. Legal, muito obrigado aí, dicas importantes de todos vocês aí nesse momento, né? E a gente sabe que a tecnologia, que todos vocês falaram aí, vai estar cada vez mais presente nas nossas vidas, as empresas não vivem mais sem ela. Por outro lado, acho que essa tecnologia toda, ela tem que ser usada principalmente para simplificar a jornada do cliente. Para o cliente, a jornada dele tem que ser simples. Toda essa complexidade que é o nosso setor, a complexidade que existe nos bastidores, né, do setor supermercadista, porque, de fato, o nosso setor é um setor muito complexo, isso não pode estar visível aos olhos do cliente. Então, é sabermos usar, né, toda essa tecnologia para facilitar nossas operações, com toda certeza, para dinamizar, mas, principalmente, né, para facilitar e simplificar
a jornada do cliente. Legal, pessoal, nós estamos aí praticamente com o nosso horário atingindo, né, o nosso horário e partindo já para o término. E eu queria deixar aqui que vocês dessem uma palavra final, né, e depois para a gente partir para o encerramento, então. Seu Zefiro, podemos começar pelo senhor? Olha, foi uma alegria em participar nesse momento e dizer que alguma experiência da gente que se possa transmitir é sempre oportuno. Nós, principalmente em nosso segmento, trabalhamos com muitas pessoas, área diferenciada, temos que ser também um espelho daquilo que nós queremos que o nosso colaborador seja, e nós ficar acreditando, como já citei, que nós tudo é possível. Nós vamos, deste momento, desse encontro, somente colher frutos produtivos e dessas nossas tecnologias avançarmos cada vez mais, os exemplos que nós temos hoje. E a vida, ela se torna cada vez mais fácil se nós assim o quisermos, né? E quero deixar um grande abraço a todos. Foi muito prazer, muito bom estar com vocês. Obrigado, seu Zefiro. O prazer é todo nosso estar ouvindo o senhor aí. Guto, deixa uma mensagem final para nós aí, Guto. Olha, Paulo, sabe que que a gente já passou por uma hora aí de bate-papo, muito agradável, muito interessante. Os temas também que nós discutimos aqui, eu acho que foram muito bem levantados. E eu gostaria apenas de dar um destaque, novamente, de tudo aquilo que a gente falou. Eu acho que esse período aí, esse ano de 2020, foi muito produtivo para a gente, porque a gente viu, de fato, que o trabalho que a gente faz com as nossas equipes, principalmente em conseguir gerar muito comprometimento por parte deles, não é muito comum a gente ver em organizações muito grandes, não. De forma geral, aqui, a gente tem, nós estamos aqui em 3 redes que fazem parte do grupo das 20 maiores do país, concorrendo, sim, com multinacionais, e esse trabalho que a gente consegue fazer, esse engajamento que a gente consegue ter da nossa equipe, pode ter certeza que sempre foi determinante para o sucesso das nossas organizações, né? Então, finalizando, eu também fiquei muito feliz aí com o convite em estar participando, achei muito agradável. Pena que nós nos encontramos poucas vezes, né? Poucas vezes, mas quero parabenizar o Paulo aí, toda a equipe da CATS, porque realmente tem sido um evento aí excepcional. Obrigado, Guto. Zé. Paulo, obrigado pelo convite, por participar dessa convenção aqui da CATS. E é gratificante poder participar e contribuir com ideias e sugestões. Eu sempre sou muito favorável à troca de ideias com outros empreendedores. Eu ia aproveitar e mandar um abraço aí para todos os supermercadistas aí de Santa Catarina, que são mais de, acho que 1.300 associados, né, Paulo? Então, muita gente está nos ouvindo. Mandar um abraço para todos e também parabenizá-los, como o Guto falou. O setor supermercadista se agigantou durante a pandemia. Não só o setor, como também todos os colaboradores se agigantaram, deram o seu máximo, fizeram o papel que deveria ser feito durante a pandemia. Isso tem o seu valor. E transmitir esse otimismo, né? O nosso setor precisa ser otimista. Eu digo para as pessoas que vêm me visitar que quem não é otimista não pode ser varejista. Então, transmitir esse otimismo, que tudo vai dar certo, que tudo vai melhorar, e juntos vamos crescer e ser um setor bem resiliente e forte. Um abraço a todos aí. Obrigado, Zé. Obrigado, seu Zefiro. Obrigado, Guto. Estamos chegando ao final desse nosso encontro. Para mim foi muito prazeroso conversar com vocês. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando gostou muito também. Então, obrigado aí pela generosa contribuição de todos vocês. Também quero destacar e agradecer, né, o prestígio do público
que está nos assistindo. Eu acho que é um momento ímpar para a CATES, como vocês falaram. A gente procurou realmente dar uma acelerada aí para poder fazer nosso evento de alguma forma, está levando aí o conhecimento para os nossos associados, para todo o setor supermercadista catarinense, e também essa aproximação, né, com a feira aí do fornecedor com o nosso supermercadista nesse momento, até que nós estamos chegando no final de ano, e é importante para as negociações. Lembrando a todos, né, que esse painel está encerrando a programação da Convenção Expo Super ACATS Online, porém, todo esse nosso conteúdo, desse painel, de todos os outros que houveram durante os 3 dias, vão ficar mais uma semana disponível nessa plataforma, e após uma semana vão estar aí no YouTube da CATES. Então, todos podem, quem não pode assistir, pode recomendar, pode assistir em outros momentos. Então, mais uma vez, agradecer a todos, né, e convidar aí que todos continuem conectados aí até o final da noite aí, para a gente ter aí, que possam estar navegando ainda durante a feira virtual. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo, foi um prazer enorme estar com vocês.